Olá, eu sou Vera Ondei, coordenadora de comunicação digital DBO. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao DBO Entrevista. Obrigada pela presença através do nosso portal e também das nossas redes sociais. Lembrando que este conteúdo fica disponível nessas plataformas. Antes de começar, vai um recado. Acesse a edição de novembro da revista DBO, impressa, digital e também no aplicativo do seu celular. Nesta edição está o especial Pastagem, que traz como reportagem de capa a pecuária regenerativa e mais uma série de temas relacionados. Recado dado, vamos continuar falando de pecuária com o nosso convidado, o economista Caio Toledo, head de pecuária da Stonex. Bem-vindo, Caio. Olá, Vera, olá a todos, tudo bem? Tudo bem, e você? Bom, Caio, boi gordo, a 230 já era uma boa notícia. A 250 era uma ótima notícia. E 300, a arroba no radar era impensável nas análises feitas no início de 2019. Bateu no teto? Olha, essa é uma pergunta que todo mundo tem se feito para tentar entender o movimento, porque eu acho que tanto boi quanto milho, ninguém esperava também o preço do milho a R$80, né? Nem nos melhores sonhos do produtor de grão a gente via esse preço sendo um patamar factível de pensamento lá no começo de 2020. O boi é a mesma coisa. Nossas projeções era de um boi firme, muito correlacionado com o fim de 2019, mas também nas nossas projeções não tínhamos esses valores de 280 a 300 reais no nosso radar. Foi uma surpresa extremamente positiva, mas que coloca alguns desafios para o futuro. Você disse sobre o preço do milho, mas também tem o farelo de soja e tem uma demanda superaquecida também pelos coprodutos das usinas de etanol de milho, que é o DDG e o WDG na dieta do boi. Já deu teto para eles também? Espera um pouquinho, antes de você explicar, só para aqueles que não estão familiarizados com esses coprodutos, o DDG é o de grão seco de destilaria, o WDG é o de grão úmido. Bom, já bateu no teto também esses insumos? Olha, essa é uma pergunta que a gente também tem se feito e a resposta dela vem muito em função das questões climáticas, tanto brasileiras quanto no internacional, quanto também a câmbio, né? Nós estamos falando de commodities que tem uma correlação muito forte com o câmbio, então difícil a gente colocar se chegou no teto ou não, porque o câmbio a gente também não sabe se chegou no teto ou não. Os frigoríficos já estão dando férias coletivas, né? Porque mesmo com uma oferta de compra melhorando aí diariamente, o fluxo de boiada não acontece. O que é que está acontecendo? O pecuarista está segurando boi aqui e ali ou não tem boi mesmo? Então, na nossa análise aqui, o problema é a falta de animal mesmo, né? Nós tínhamos alguns problemas de oferta no começo do ano e nós sabemos, primeiro, a questão da baixa de fêmeas. Não há fêmea no mercado disponível, muito em função da rentabilidade que existe hoje na cria. Então, isso nós já sabíamos no começo do ano, que nós estávamos numa virada de ciclo e por si só isso faltaria animal, fêmea, sair para o abate. Fora isso, tem toda a movimentação de mercado com relação ao confinamento. O ano 2020 foi um ano muito desafiador para o confinador, muito em função do custo da reposição, principalmente dos animais mais jovens, quanto à questão do preço do milho, né? Aquele pecuarista que acabou não se programando está pagando uma reposição extremamente cara e um milho também extremamente caro. Sem falar em farelo de soja, caroço de algodão, torta de algodão, etc. Mas se a gente pegar esses dois componentes como sendo os principais, a reposição, principalmente a relação de troca, piorou bastante, e também o preço do milho, que nós pensávamos no começo do ano que trabalharia em torno de 30 a 40 reais, e nós estamos falando de 80, 85 reais. Então, Caio, bom, você disse boi de pasto, zero. Zero. Agora tem o boi de confinamento. Qual que é o ritmo dessa entrada? Como é que vocês estão analisando essa entrada das ofertas, dos confinamentos? Nós fazemos 2 pesquisas por ano para tentar entender o fluxo de saída de animal do confinamento. Nossa segunda pesquisa foi em setembro e mostrou que mês a mês a saída vai ser cada vez menor. Então, outubro a setembro era o pico de saída, no maior volume, aí outubro era um pouquinho mais baixo, novembro mais baixo que outubro, dezembro mais baixo que novembro, e janeiro já muito mais baixo que todos.
Então, o fluxo de saída vai ser muito menor daqui para frente, muito em função da falta de oferta, porque muitos confinadores deixaram de confinar. Nós observamos que os grandes confinaram, até aumentaram o seu rebanho dentro da fazenda, falando em confinamento, né? Mas os menores deixaram de existir ou repassaram a engorda para os grandes. Então, aquele confinador menor que tinha, por exemplo, uma recria e engorda, ele passou a focar apenas na recria e terceirizou a engorda através de boitel ou parceria para algum maior. Muito em função se ele tinha milho comprado ou não, se ele via que no horizonte outro confinamento possuiria contratos melhores de venda de gado gordo. Então, a gente percebeu que os grandes ficaram maiores, porém os menores deixaram de existir por uma questão estratégica. Ô, Caio, o abate de fêmeas, a gente já conversou sobre isso, está num patamar alto, né? E tem do outro lado o produtor querendo segurar, porque a reposição hoje ela é vantajosa e o preço do bezerro está subindo, né? Essa indecisão do criador, se ele manda para o abate, se ele segura a fêmea para ter o bezerro mais para frente, já bateu também num teto ou não? Ainda existe muita movimentação e indefinição desse movimento? Eu acho que se a gente for olhar a margem da cria, hoje é uma margem extremamente atrativa. Então, muito provavelmente, aquela pessoa, aquele pecuarista que faz a cria, tenderá a segurar a fêmea nesses 2 próximos anos. Essa é uma reversão de tendência que a gente observou no primeiro TRI de 2019, e a gente sempre tenta observar os primeiros TRIs. Então, o primeiro TRI de cada ano para tentar entender o movimento do ciclo pecuário de abate de fêmeas baixo e abate de fêmeas alto. A gente tem notado agora que nós estamos no momento que o abate de fêmeas começou a tender a cair muito em função da margem da cria. Então, a margem da cria deu uma boa esticada, muito em função do preço do bezerro e também da percepção que o boi lá na frente vai estar mais caro. Porque na nossa visão, o preço do bezerro acaba se valorizando muito na percepção daquele pecuarista que ele comprar aquele bezerro, ele vai vender aquele animal gordo muito mais caro. Então, ele vê que é vantajoso comprar animal naquele preço. Então, daqui para frente, eu acho que 2021 e muito provavelmente 2022 ainda serão anos de bezerro em alta, com uma retenção de fêmeas continuando essa movimentação, justamente porque ainda teremos um horizonte de alta de arroba. 2023, acho que pode ser que as coisas comecem a dar uma virada, mas nós temos mais acho que 2 anos de arroba em alta, falando do lado de oferta, né, sem olhar o lado da demanda. Essa questão dos R$300 arroba, né? Se vai, se não vai até quanto, né? É a pergunta do $1 milhão, né? Responder isso ou não. Todos os elementos que você está colocando agora dão uma pista de que o preço realmente pode avançar. Quais as travas para ele não avançar além dos 300? Muito bem colocado. Hoje, se a gente for pegar um mercado e analisar friamente, ele teria total potencial de alcançar os R$300. E há alguns indícios que já há alguns negócios em São Paulo a R$300. Porém, nós temos alguns entraves no caminho aí para que, de fato, se sustente, né? O primeiro ponto é o preço da carne no mercado doméstico, que acaba prejudicando o frigorífico na hora que ele faz a conta entre compra do insumo, que é o boi gordo, e a venda do produto final carne. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto são as exportações, né? Nós estamos falando de um câmbio que, obviamente, nós estamos falando de uma certa valorização, quando estamos falando de um câmbio agora na casa de 5,40, já observamos o câmbio próximo a 5,70, então esse é o primeiro ponto que tem que ser observado. E o segundo ponto, com relação às exportações, é qual será o apetite chinês daqui em diante. Nós temos notado que a China tem tirado o pé aos poucos das compras aqui no Brasil, muito em função da questão do plantel suíno estar se recuperando lá, o preço do suíno na China já está em queda desde, se eu não me falei a memória, metade de agosto, então tem alguns pontos que pode servir de entrave para essa arroba se permanecer a R$300. Mas hoje minha maior preocupação é essa distância entre o preço da carne do frigorífico e do consumidor final. Então, você está tocando em 2 limites de movimentos antagônicos, né? Um é a desaceleração econômica do Brasil, a situação econômica, e faz com que o consumidor tenha menos poder de chegar lá no balcão e comprar carne, e o outro é a China fazendo estoque ou tentando cobrir a demanda por carne suína.
Nessa questão da China, você disse que o país vem desacelerando as compras. Isso é constante e vocês veem como um movimento que vai atravessar para o ano que vem, ou isso é pontual ainda? Porque a China está comprando em volume ainda quando se toma o volume total exportado, né? Sim, sim. Hoje ela é responsável por uma grande fatia das exportações brasileiras. O que a gente tem notado é que o teto de vendas para a China ocorreu em outubro do ano passado, se não me falha a memória, e desde lá tem épocas que nós temos um menor volume exportado, maior volume exportado, menor volume exportado, maior volume exportado. Porém, há um teto hoje onde, por enquanto, a China não ultrapassou. Então, como a gente tem observado que o preço, e tem uma correlação muito forte, se a gente olhar o preço do suíno na China com as exportações de carne aqui no Brasil, né, principalmente a bovina, porque a gente percebe que toda vez que há um recuo no preço da carne suína por lá, e no porco por lá, do suíno, nós estamos observando que também há um recuo nas exportações brasileiras de carne bovina. Isso pode estar acontecendo também muito em função da necessidade de ser melhor lá, mas também por uma questão de preço também. Com a moeda desvalorizada, o Brasil era um país que todo mundo tenderia a observar, porque a tonelada da carne em dólar era um preço, mas em reais era outro. Então isso favorecia muito os frigoríficos. Agora, com o câmbio dando uma valorizada, esse jogo acaba ficando mais competitivo. Então, o Brasil perde um pouquinho a potência se a gente for olhar contra outros países. Mas, para falar em 2021, acredito que nós tenhamos agora uma estabilidade. É pouquíssimo provável que nós tenhamos superações dos números observados hoje ou no passado, mas falar em queda muito forte em um curto espaço de tempo também não acredito. Acho que vai permanecer estável o volume para a China especificamente. O que pode ajudar o Brasil nas exportações para a China é a questão da peste suína, tanto na China quanto na Europa. Porque acho que hoje a maior preocupação nossa não é muito mais na China. Europa, que é um grande polo produtor de suínos, principalmente Alemanha e França, e que servem de fornecedores para a China. Então é muito ficar atento nesses dois países para uma questão de oferta de proteína global. Outra coisa que nós também vamos ficar atentos é essa relação Estados Unidos e China com o novo presidente norte-americano no radar, que pode trazer alguma certa linha de convivência mais amigável entre os dois países. Esse acerto entre a China e os Estados Unidos já estava no radar ali, essa briga já estava sendo monitorada. Muda alguma coisa radicalmente com a entrada do Joe Biden? Ou, em termos de comercialização, não muda nada? O que vai mudar é a parte ambiental? O que aconteceu deve continuar a acontecer a médio e longo prazo, porque nós estamos falando duas potências tentando entender qual será a potência hegemônica daqui para frente. Então, é algo muito mais forte do que nós estamos imaginando. E acho que a China sempre comprou muita carne dos Estados Unidos, mesmo numa situação de guerra comercial. Então, o que pode afetar a gente é alguma coisa por exemplo, a China tentando se aproximar mais dos Estados Unidos, tentando comprar proteína de parceiros dos Estados Unidos, mas hoje a China acaba sendo dependente do Brasil, dos países da América do Sul, né, e dos Estados Unidos. Obviamente tem a Europa envolvida nisso, mas na Europa nós falamos muito mais de carne suína do que carne bovina. Lembrando que a China é um grande consumidor de carne suína. Ela consome carne bovina, se a gente for pegar, parece pouco, mas como tem muita gente, é muito, né? Então, mas o maior consumo na China é de carne suína. Então, o mercado chinês vai ser um mercado que nós sempre vamos ter que estar permanentemente atentos, porque lá terão todas as respostas nossas. No início do movimento de aumento de preços no Brasil, o aumento foi geral, porque o frigorífico pagava mais, onde tinha gado, onde tinha o boi China, né? E esse desembolsar maior levava junto às outras regiões pecuárias, onde não tem ali o frigorífico exportador. Esse movimento tende a continuar, mesmo não tendo boi, ou nas regiões onde não tem frigorífico exportador, a tendência pode ter uma diferença aí de preço para as regiões onde tem o gado exportador? Essa é uma excelente pergunta e as respostas podem ser distintas. Antes eu tinha a ciência que o que eu acreditava. Se a gente pegasse os 37 frigoríficos que são habilitados a exportar para a China, a tendência era que esses estados ou essas regiões, o boi se valorizasse e nas outras tivesse uma menor valorização.
até por questão da bonificação ou premiação China. Porém, as localidades onde estão os frigoríficos habilitados China, eles estão com uma falta crônica de animais, seja por uma questão mais de longo prazo, que está sendo afetada agora, seja por uma situação local, de curto prazo. Então, por exemplo, vamos começar com São Paulo. São Paulo tem muitos frigoríficos que são habilitados de exportação para a China, mas São Paulo tem uma falta crônica de animais que deve durar um longo prazo, por uma questão meramente de rentabilidade de terra, produção de bezerro, etc. e tal. Então, por exemplo, o estado de São Paulo acaba se complementando com os animais de outros estados, por exemplo, Mato Grosso do Sul, que tem, se eu não me falei a memória, só tem 1 ou 2 frigoríficos habilitados para a China. Então, o que acontece? Todo esse fluxo de animal China acaba vindo para São Paulo. Então, isso acaba fazendo que falte oferta de gado em São Paulo, no Mato Grosso, então os preços acabam se balizando. Então, num primeiro momento, eu acreditava que a tendência fosse São Paulo ou as localidades onde tinham esses frigoríficos habilitados chinos, o preço aumentasse e as outras regiões o preço desse essa diferença entre 5 e 15 reais, dependendo do primeiro, se for esse primeiro ou segundo semestre. Mas a gente tem notado que os preços estão paralelamente ligados, porque um tem complementado o outro, principalmente em São Paulo, que é um estado que tem completado suas escalas com animais de fora, não mais São Paulo, porque São Paulo tem, nesse momento, sofrido por uma falta crônica de animais, então ele só consegue se complementar, fechar suas escalas com animais de fora. O Corona Voucher abriu o mercado de alimentos de modo geral. O Caio, qual o impacto dessa renda a mais na mão das pessoas no consumo de carne? Nós fizemos alguns estudos aqui internamente e percebemos que com a entrada do Corona Voucher ali de abril para frente, nós tivemos um aumento do dinheiro em circulação, e isso acabou impactando muito no preço de alimentos, principalmente das proteínas. Tente observar através dos dados do IBGE que algumas proteínas, alguns cortes até bovinos, estavam em queda até março, ali abril, e depois começaram a ter uma certa valorização, dado o número de pessoas procurando a proteína. Então, nós observamos que de março até setembro, que são os dados divulgados até o momento, uma forte valorização de todos os cortes, sejam bovinos, sejam de aves, sejam suínos. Isso é muito em função desse aumento de dinheiro na sociedade, que corroborou com as pessoas procurando mais proteína, principalmente aquelas que não tinham, por exemplo, a carne bovina como sendo um produto do dia a dia da mesa. Então, nós estamos falando de uma demanda que está em número de volume menor, porém aceitando pagar preço maior. Mas tem alguma camada que onde aumentou o consumo? Sim, aquelas camadas da população que não possuíam a carne como um consumo diário. Então, as pessoas trocaram, e é até muito interessante que a gente pegar o preço dos ovos e da carne bovina, eles proporcionalmente, eles são inversamente proporcionais. Então, um começa a cair, o outro começa a subir. Então, há essa troca de consumo, mas em volumes, falando em volume de consumo, os volumes que nós temos em 2020, ainda estamos falando de um consumo muito menor, porém um preço mais alto. Lembrando que o Corona Voucher é a renda de R$600 repassado para as pessoas e que agora é R$200 até o fechamento do ano. Caio, muito obrigada pela presença. Imagina, eu que agradeço. Obrigada pela presença, por você estar aqui com a gente. E obrigada a você que acompanhou o DBO Entrevista. Lembrando que esse conteúdo fica disponível no nosso site, portaldbo.com.br, e nas nossas redes sociais. Você pode assistir novamente, compartilhar com seus amigos fazendeiros, técnicos, consultores e principalmente com a equipe da sua fazenda. A DBO te espera no nosso portal de notícias, nas redes sociais, no aplicativo do seu celular e no Google Notícias. Entre no Google Notícias, coloque como mídia preferencial e fique com a gente. Até o próximo DBO Entrevista. Até lá! Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, com suas reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Além de tudo isso, DBO tem vários especiais ao longo do ano. Instalações, suplementação, confinamento, reprodução e genética e o especial de pastagem. Todo esse conteúdo também pode estar à disposição do assinante em qualquer lugar em versão digital.
você vê e lê a sua DBO no computador através do portal DBO ou no tablet e celular através dos aplicativos para iOS ou Android. Se sua assinatura venceu ou ainda não é assinante, entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. DBO, há mais de 38 anos acompanhando e antecipando tendências na pecuária.